tudo bem com você? Vamos começar mais uma aula de matemática. Mas antes eu quero lembrar você, homem, da importância do Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Então, drible o preconceito, cuide da sua saúde, procure um médico. Muitos homens, infelizmente, acabam adquirindo a doença já num período muito tardio, porque tem preconceito de procurar o médico. É importante se cuidar. Assim como as mulheres, os homens também devem se proteger contra o câncer, tá certo? Então, se cuide. Vamos dar início à nossa aula. E hoje você é aluno da primeira fase da EJA, pegue o seu caderno integrado e vamos começar a nossa aula de matemática. Essa aula, ela tem como tema trabalhando com fração. E as aulas são as de número 91 a 94, que estão nas páginas 35 e 39 do seu caderno integrado. Vamos nessa? Trabalhando com fração. Vocês já tiveram noção de fração, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, vamos ver aqui essa situação. Ela diz assim, ó: Joana e sua mãe foram à pizzaria. Elas pediram uma pizza de calabresa. Então, aqui, ó, tá a pizza que Joana e sua mãe pediram. A pizza pode ser dividida em várias partes. Pode ser dividida ao meio, isto é, em duas partes iguais. Ela pode ser dividida em três partes, cada fatia representando 1/3. E ela também pode ser dividida em 4 partes iguais, né? Então, podemos dividir a pizza em quantas partes forem necessárias, dependendo do número de pessoas. Nesse caso aqui, gente, eu quero mostrar para você, ó, aqui a pizza, ó, ela está inteirinha, ela ainda não foi dividida, assim como essa e como essa. Então, aqui, ó, a primeira pizza, ela foi e dividiu em duas partes. Então, a pizza estava inteira e dividiu em duas partes. Então, esse número 2 aqui, ele indica a quantidade de partes que a pizza foi dividida. Ele é chamado de denominador. O numerador é o número 1, que indica a quantidade de partes que vai ser consumida, o que sobrou, a depender do que ele indicar. Então, aqui a pizza, ó, foi dividida em uma parte, outra parte, foi dividida ao meio. Então, aqui, ó, cada parte dessa indica 1/2 da pizza. 1/2 é uma fração. Vamos à segunda pizza. A segunda pizza também estava inteira. E aí, ó, ela foi dividida em 3 partes iguaizinhas. Nenhuma parte pode ser maior do que a outra. Na fração tem que haver justiça. Todos os pedaços têm que ter o mesmo tamanho. Então, aqui, ó, ele dividiu a pizza em 3 partes. Então, aqui, o algarismo 3, que está no denominador, indica a quantidade de partes que essa pizza foi dividida. O 1 aqui indica cada parte dessa divisão. Então, a essa fração, nós damos o nome de 1/3. Uma parte de 3. Na terceira pizza, novamente, ela foi, ó, ela está inteirinha e foi dividida em 4 partes iguais. Então, aqui nós temos 1/4. Cada parte dessa pizza indica 1/4. Então, aqui, ó, o número 4 indica a quantidade de partes que ela foi dividida e o 1 indica cada parte dessa divisão. Então, a essa fração nós damos o nome de 1/4, tá? Aí no seu livro você vai ver com maior clareza essa imagem, tá? Bem maior, onde você observa a divisão correta. Então, vamos aqui à atividade que está nessa primeira página aí. Observe o modelo e complete os quadros. Então, o primeiro quadro aqui, ó, ele está completinho. Os demais nós vamos fazer. Então, aí você vai ter que observar o que é que leva o primeiro quadro. No primeiro quadro tem aqui, ó, a fração. A fração, gente, ela sempre vai ter esse traço, que é chamado de traço fracionário. Por quê? Porque é o traço que ajuda a divisão, né? A fração que a gente está conhecendo é a mesma coisa do que a gente já conhece de divisão, né? Ele vem para dividir. Então, aqui, ó, aquilo que estava inteiro foi dividido em 3 partes. Então, aqui nós temos o 3 que está ocupando o lugar do denominador.
E aqui em cima nós temos o numerador, que indica uma parte dessas que foi dividida. Então, aqui nós temos a fração. Como se lê essa fração? O número de cima a gente vai ler sempre como ele aparece. 1, 2, 5, 10, 20, 1000, tá? E o número de baixo a gente vai ler de forma fracionária. Se for 2 é meio, se for 3 é terço, 4 quarto, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nono e 10 é décimo. Aqui, ó, vamos começar a leitura dessa fração aqui, 1/3. Então, a primeira vem a fração, a segunda vem a leitura dessa fração. A terceira vem a representação. Tá aqui, ó, ele pegou a figura, dividiu em 3 partes e pintou uma dessas partes. Então, aqui nós temos uma fração que representa 1/3. A quantidade, ó, 1, 2, 3. 3, o denominador, e ele pintou aqui uma parte para indicar o numerador. Tá? Então, a mesma coisa agora a gente vai fazer nessa segunda parte aqui. Lembrando que já tem 2 partes aqui que estão feitas, a quantidade e a representação. Então, para a gente descobrir qual é a fração e a leitura, a gente primeiro vai observar essa imagem aqui, ó, da representação, porque nessa daqui não tem nada pintado, então a gente não sabe qual é a fração ainda. Então, aqui vamos ver, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, vamos fazer a fração? Vem para o quadro da fração aí no seu livro, coloca o traço fracionário, a parte de baixo, a quantidade que foi dividida. Então, aqui nós contamos, ó, ele foi dividido em 6 partes. Então, você vai colocar o algarismo 6 aqui na parte de baixo do traço fracionário. Em cima, você vai colocar o algarismo que representa a quantidade que está pintada. Vamos voltar e dar uma olhadinha? Então, veja só, aqui tá vendo? Então, aqui ele tem 6 partes que foi dividida e uma parte que está pintada. Então, esse 1 vem aqui para o numerador. Pronto, então você já tem o número 1 em cima e 6 embaixo. Agora, você vai escrever dentro desse quadro como se lê essa fração. O número de cima você lê normal, número 1, e o número de baixo você vai ler de forma fracionária. O 6 é sexto, certo? Então, você faz a fração. Aqui a representação já está pronta e aqui a quantidade, ó. Só que aqui ele só aparece 5 bolinhas. Você lembra, ó, que aqui tem quantas partes? 6, né? Então, tá faltando. Você vai completar com a que tá faltando e você vai pintar a quantidade que ele diz aqui que está para pintar. Então, acrescenta mais uma e pinta a quantidade que tá pintada aqui também. Vamos ao nosso terceiro quadro, né? Então, ele tem aqui, ó, a leitura já foi feita, a representação já está aqui, a quantidade já está aqui. Então, ele diz aqui, ó, 1/4. Quarto vem de 4. Então, agora você já sabe, fração, coloca o traço fracionário, o numerador, que ele já está colocando aqui, ó, 1, o denominador, que ele colocou aqui, quarto, que indica 4, né? Então, 1/4. Já fez a leitura, agora você vai pintar aqui, ó. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4. E ele manda que você pinte uma parte, então você vai pintar uma dessa parte. Aqui a mesma coisa, quantidade, então já tem as 4 aqui, ó, tá vendo? Já tem aqui. Então, você vai pintar a quantidade que ele está indicando. Vamos a nosso quarto quadro. Então, aqui a fração já está pronta, foi dividida em 2 partes e pinta uma. Então, você vai fazer a leitura dessa fração. O número de cima você lê 1, o de baixo, que foi dividido em 2 partes, a gente fala meio, ou seja, essa fração aqui corresponde a metade do inteiro. A gente pode dizer 1 meio ou metade, tá certo? Quando você colocar aqui a leitura, você pode colocar 1 meio ou metade. Agora, vem aqui, ó, a representação. Ele já tá aqui dividido em 2 e você vai pintar
essa quantidade que está aqui em cima, então pinta. A mesma coisa aqui, quantidade, já tem aqui os dois, você vai pintar somente essa quantidade. Essa é a nossa primeira atividade. Agora, vamos à página seguinte, onde tem aí a atividade, hora da atividade. Pinte as imagens abaixo, conforme o indicado pela fração. Gente, aí aqui a gente tem uma coisa a se observar. A professora Ionara acabou de dizer que o número que está embaixo indica a quantidade que foi dividida. E se você olhar aí no seu livro, aqui, ó, ele está indicando que o inteiro foi dividido em duas partes. Mas quando você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não corresponde. Então, aqui, ó, a fração de 1/2 não corresponde a essa fração. O que é que você vai fazer? Aqui embaixo, no espaço aí do seu livro, você vai fazer o mesmo inteiro, você vai desenhar o círculo e vai dividir esse círculo em duas partes iguais. Então, aqui, ó, tem essa linha, que você pode usar essa linha aqui para dividir, ou tem a da horizontal também, que você pode dividir aqui. Lembrando que a sua fração tem que ter somente duas partes. Dessas duas partes, você vai pintar uma. Então, você não vai usar essa fração aqui. Você vai desenhar outra, dividir em duas partes e pintar uma. Agora, a segunda fração, ela está correta. Perceba aqui, ó, que o denominador, 4, aqui também, ó, corresponde à mesma quantidade de partes que essa fração foi dividida. Então, aqui nós temos 4, né? E aqui tem 4, então tá certo. Pronto, aqui você não vai desenhar, aqui você só vai pintar. Pintar o quê, professora? A quantidade que ele está indicando no numerador. Então, a fração foi dividida em 4, você vai pintar uma parte dessas 4 partes, tá certo? Vamos à terceira fração. Ele diz que a fração é 1/3. Aqui, ó, o trecho aqui embaixo, no denominador, indicando que a fração foi dividida por 3. Porém, na hora do desenho, olha o que aconteceu. Então, aqui, ó, essa fração, ela tá dividida em 6 partes. O que que você vai fazer? Eu vou voltar aqui à primeira fração. Pronto. Essa fração aqui, tá vendo, ó? Ela tem o círculo e ela foi dividida em 3 partes. Então, você pode usar essa mesma divisão aqui para fazer essa fração aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa da primeira. Você vai desenhar o círculo aqui embaixo, vai dividir em 3 partes e vai pintar uma parte, tá certo? Vamos à segunda questão. Diz assim: seu Mário tem 20 vacas e vai vender 1/5 dessa quantidade. Eita! Ele quer saber agora quantas vacas seu Mário vai vender. E agora, professora, porque aqui tem uma fração. Eu sei que ele tem 20 vacas. Para a gente descobrir a quantidade de vacas que ele vai vender, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro, ó, vai representar a fração. Então, primeiro você vai ter aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 8, 9, 10, 11, mais 3, 14, mais 3, 17, mais 3, 20. 20 vacas no total. Então, você vai dividir 20 por grupos de 5. Então, você vai separar aqui. 20, você vai dividir, ó, em 5 grupos. E agora? Primeiro, eu tenho que descobrir qual o número que multiplicar por 5 vai dar 20. Aí, eu vou saber em cada grupo quantas vacas vão ficar. Então, eu vou dividir, ó, em 5 grupos. Lembrando, são 20 vacas, você vai dividir um grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo. Simples, professor. Você vai pegar aqui, ó, 20 e vai dividir por 5 para saber quantas vacas você vai colocar em cada grupo. Quando você descobrir, então, ó, a parte de cima que indica o numerador está dizendo que é a quantidade que seu Mário vai vender. Então, ele dividiu em 5 grupos e desses 5 grupos ele vai pegar um grupo e vai vender. Agora, para saber quantas vacas seu Mário vai vender, você tem que descobrir quantas vacas tem nesse grupo. Então, simples, divide as 20 por 5 e essa quantidade de cada grupo, é a quantidade que você sabe que ele vai vender, tá certo?
Então, 20 dividido por 5. Quando você descobrir, você vai descobrir quantas vacas seu Mário vai vender. Simples assim. A nossa terceira questão, presta bem atenção, diz assim, ó. Raquel comprou uma pizza de 8 fatias. Vamos ver realmente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatias. Ela comeu 1/4 dessa fatia. Ai, professora, ela comeu 1/4. Então, o que você vai fazer, gente? Aqui ele dividiu em 8 fatias, porque a pizza veio dividida. O que você vai fazer? Você vai pegar essa mesma imagem aqui e você vai dividir por 4. Ó, pã. Se você perceber aqui que se você fizer, ó, uma cruz, você vai dividir essa pizza em 4. Então, aí no seu livro você divide essa pizza em 4. Por quê? Porque ele está dizendo que Raquel comeu 1/4. Então, você vai dividir a pizza em 4 partes. E dessas 4 partes, Raquel vai comer uma dessas 4 partes. Quando você observar, quando você dividir direitinho, você vai ver quantas fatias Raquel comeu. Então, ele diz assim, Raquel comprou uma pizza de 8 fatias, tá aqui. Ela comeu 1/4. Então, você divide por 4 e pega aqui, ó, dessas 4 partes, você pega uma. E descubra quantas fatias Raquel comeu. Simples assim, tá bom? Agora, capriche nos estudos. Boa aula, boa atividade. Se tiver dificuldade, volta um pouquinho o vídeo ou você pode ligar para a professora que está no plantão pedagógico, tá certo? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir resolver tudo direitinho, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!